Vamos assistir a uma reportagem que mostra o aumento no número de motocicletas nas ruas do Rio. Um crescimento que é proporcional ao número de acidentes. Foram quase 3.000 no ano passado. De moto na passarela de pedestres na Avenida Brasil. Na passarela e sem capacete. Bem perto dali, um motoqueiro fura o sinal vermelho. Cenas que fazem parte da rotina do trânsito carioca. Atualmente, 222.258 motos circulam no Rio. Rápidas, baratas, elas já são 13% da frota da cidade. Mais prático, mais fácil para trabalhar. Hoje o trânsito está muito complicado, cada dia mais. De carro fica difícil de se locomover agora. Mas o número de acidentes também cresceu. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2010 foram registrados 2.863 acidentes envolvendo motocicletas. Nos primeiros meses deste ano, foram 1.258 acidentes. Como o desse motoqueiro, da saída da Ponte Rio-Niterói. Esse outro caiu na Avenida Presidente Vargas, no centro. Tarcísio, de 28 anos, também entrou para as estatísticas. Ele trabalhava há 3 anos como motoboy. Em maio deste ano, sofreu um grave acidente e teve a perna amputada. O ônibus me pegou na Conde de Agrolongo, na Penha, e me arrastou da Conde de Agrolongo uns 20 metros até a Cuba. No hospital que eu fiquei internado, a maioria dos acidentes era moto. A maior causa de acidentes com motos é a imprudência dos motociclistas. Muitos deles nem sabem, mas trafegar entre os carros, usando o espaço entre eles para ultrapassar, é proibido. E a nossa equipe encontrou muita gente cometendo essa infração, fazendo do meio da rua uma terceira pista. Inclusive este policial militar na Lagoa. Este motociclista tem carteira há 20 anos e disse que não sabia que esse tipo de ultrapassagem era proibida. E olha que eu sou habilitada há quase 20 anos. As pontilhadas pode, não pode? Não. Ah, é? Novidade. Pelo menos pra mim. O Detran aposta em campanhas de educação para tornar a convivência nas pistas mais segura. É cada vez mais aprimorando a formação desses condutores, exigindo que as autoescolas deem ensino de melhor qualidade, é levar campanhas para a rua, a educação para o trânsito dentro da escola, porque é de criança que nós vamos aprendendo a usar o espaço público com cidadania. Nós somos responsáveis pela própria segurança e dos demais. Mais de 500 motociclistas morreram no estado do Rio no ano passado. No país foram mais de 10.000 mortes. Embora esses números sejam assustadores, os acidentes com motos são apenas uma parte desse problema. Somando todos os veículos, nós tivemos no Brasil em 2010 mais de 40.000 mortes no trânsito, um aumento de quase 25% num período de 8 anos. Vou começar o nosso debate conversando aqui com a cientista social Silvia Ramos. Mesmo com tantas campanhas, nós chegamos a essa marca aí tão triste de mais de 40.000 mortes. Há um fator específico ou é um conjunto de motivos que nos levam a esse número tão assustador? O Brasil é um país campeão em homicídios, em mortes violentas intencionais. E nós estamos quase ultrapassando, já temos esse título, campeão mundial. São 50.000 vítimas de homicídio por ano. Nós estamos agora chegando quase perto desse número, com 40.000 vítimas de acidentes de trânsito, né? Então, eu acho que a gente tem que compreender que nós temos um problema com violência. Acho que são muitas as causas, mas a gente pode dizer o seguinte: de um modo geral, nós brasileiros e sobretudo nós fluminenses e cariocas, nós basicamente não respeitamos as leis de trânsito. O acidente não é aquela coisa que acontece de repente, de vez em quando, porque alguma coisa não deu certo. Ele é o resultado de um conjunto de dinâmicas de desrespeito às nossas legislações e ao respeito um com os outros. É um conjunto de fatores. Perguntar para o Carlos, as nossas estradas, é a imprudência. Aqui você diria qual é o principal fator desse número, para a gente chegar nesse número, Carlos? Bom dia, André. Bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia aos convidados aqui. Eu acho que são vários os fatores, mas eu acho que o principal fator é a educação. A cidade não foi preparada para a quantidade de motocicletas que estão surgindo, as empresas contratando, e não existe um curso ou alguma obrigatoriedade
para que o motociclista hoje se torne um empregado e vá para a estrada para poder fazer o trabalho dele e evitar esses índices, que não só caem nas contas está caindo na conta do motociclista, mas não são provocados só pelos motociclistas, e sim por uma sociedade toda, os pedestres, os motoristas. A manutenção dos carros, você acha que entra nisso? Entra também dos carros, muito. A falta de manutenção. Por exemplo, vamos falar sobre óleo na pista. Na hora que tem óleo na pista, a moto escorrega. E se o carro tem um vazamento de óleo, a moto tem 2 rodas, passa por cima. E aí nós temos um número, em 2002, de 3.744 e agora, em 2010, de 10.134 mortes. Quer dizer, 3 vezes, o número aumentou 3 vezes. Mas é isso que acontece. Tudo que acontece vai em cima das motocicletas. Mesmo que não seja a motocicleta... Envolvendo o motociclista. Não seja o causadora do acidente. O que a gente tem que deixar claro nessa história toda é que a cidade também não está preparada para isso. Já que aumentou o número de motos, havia necessidade de se fazer alguma coisa dentro da legislação de trânsito para que a gente possa conduzir as motocicletas de uma maneira correta. Eu vou te dar um exemplo que nós cumprimos sempre. No Rio de Janeiro era proibido estacionar motocicleta nas calçadas no centro do Rio de Janeiro. Aí fizeram as vagas para as motos dentro da cidade. Sim. Todos os motoboys vão lá e estacionam. Só que o número de motos de estacionamento é insuficiente. Não é que eles não cumprem, eles cumprem. Só que não tem mais espaço para eles. E aí onde é que eles têm que colocar? Em cima da calçada. E aí começa de novo o mesmo problema. E a mesma coisa. Dentro do nosso trânsito, se a gente for respeitar a legislação de trânsito, de andar atrás do carro, o Rio de Janeiro para, porque o número de motos é muito grande. E as empresas cobram agilidade na entrega. Cobram a agilidade dos funcionários. Elas se vendem por esse motivo. E eu acho que é um conjunto de coisas que fazem esse tipo de coisa. E a gente trabalhar a educação é a melhor coisa. Doutora Viviane, o Senado também acenou no início do mês com algumas mudanças aí, né? A mudança no teor de álcool, que agora é nenhum, é zero, quer dizer, os senadores entenderam que o motorista que tem qualquer teor de álcool no sangue, ele está assumindo o risco de causar um acidente. E agora também criminalizando os motoristas, mesmo que ele não cause um acidente, quer dizer, os motoristas vão ser responsáveis por isso. Isso ainda vai passar pela Câmara, mas essas medidas todas podem nos dar uma luz aí nesse túnel? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que primeiro a gente tem que assumir que isso é uma questão, esse é um problema que tem que ser discutido. E que tem que ser discutido, assim, a gente tem que entender a complexidade desse tema, que vai envolver justamente essa cultura, né, a falta de cultura cidadã que a gente tem no Brasil, né, a gente não cumpre as leis e a gente não acha legal, a gente fala isso, essa coisa do jeitinho brasileiro, né, então, que tipo de exemplo que a gente está dando para os jovens quando a gente não pune, né, esses infratores? Por que então, se eles não são punidos, por que o jovem então tem que respeitar as leis do trânsito? Por que a gente tem que parar na faixa? Então, a gente tem que trabalhar toda essa questão da cultura, trabalhar a fiscalização também, né, a gente tem grandes avanços em termos de legislação, mas às vezes a nossa fiscalização é falha. E por outro lado, entender que a gente também tem que discutir que modelo de cidade a gente quer. Muitas vezes as nossas cidades, elas são pensadas, a gente olha a cidade e vê que ela é pensada para a questão dos carros, né? E não para as pessoas. Então a gente precisa pensar em cidades voltadas para as pessoas, com reforço no transporte público, enfim, uma série de medidas. Por isso é que a ONU também lançou esse ano, né, a década de segurança no trânsito, o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades assinaram esse pacto, né, pela redução dos acidentes, contemplando diferentes vertentes, para que a gente não fique dizendo que a responsabilidade é só da educação ou é só da fiscalização. Eu acho que é um conjunto de medidas.